Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre as nossas relações, sobre as nossas teimosias, as teimosias alheias. Sabe quando você percebe que você está num caminho maravilhoso, mas o outro não está te acompanhando? Pois bem, é difícil, né? O que a gente faz então para convencer o outro ou o que a gente faz para lidar com essas situações? Bom, meus queridos, vamos lá então falar de um assunto tão complicado, né? Nós que estamos aqui trabalhando no autoconhecimento, a gente se cuida com muito carinho, a gente estuda, a gente vive, né, fazendo os testes na vida prática, tentando, escorregando, acertando, errando, enfim. Todos nós aqui da família Hoje Eu Me Sinto, pelo menos, a gente se interessa muito por todos esses assuntos, né? Do comportamento humano, das relações, da espiritualidade, enfim, tudo isso que envolve o autoconhecimento. Como que a gente faz para viver uma vida melhor, para ter pensamentos mais positivos e o principal, ter ações que sejam coerentes com tudo que a gente deseja vivenciar nessa experiência da vida. Só que o que acontece? Nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Nós somos bichinhos sociais, a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa da troca. A troca é o que enriquece a nossa vida, a gente sabe bem disso, né? Algumas pessoas já têm uma personalidade mais voltada mesmo para troca, para os relacionamentos. Outras pessoas são daquelas que gostam de ficar mais quietinhas no seu canto, que para resolver os problemas precisam ficar sozinhas, precisam ficar em paz, independente de qual seja a sua personalidade. O fato é, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em relações, né? Tanto relações afetivas, familiares, de amizade, profissionais, enfim. E a gente precisa lidar bem com isso tudo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre aquelas relações mais íntimas, tanto de relacionamento amoroso ou com as pessoas que a gente convive a maior parte do nosso dia, que seja a nossa família, que sejam nossos colegas de trabalho. São essas relações mais íntimas que dão mais trabalho pra gente, né? E é interessante, porque às vezes são as pessoas que a gente mais ama no mundo e são as pessoas que a gente tem uma grande dificuldade de entender que o tempo delas é diferente do nosso, que as escolhas delas são diferentes das nossas. E aí, o que a gente faz com toda essa informação, né? Eu recebo muitos e-mails de pessoas que, como eu comecei falando, né, estão aí nessa história linda do autoconhecimento, estão trabalhando muito focados no amor e na luz para viver a vida com coerência, uma vida que tem a ver com aquilo que eles desejam, que nós desejamos. Mas o que acontece? Nesse meio tempo, a gente descobre que o namorado não tá na mesma vibe, ou que a esposa não acredita nessas ladainhas, ou o pai, a mãe, os filhos, eles escolheram caminhos completamente diferentes. E a gente tá vendo aquela pessoa ou se afundar, ou ir muito contra aquilo que a gente acredita. E aí, o que a gente faz com toda essa informação? Dá um tchutchu na nossa cabeça, né? E a gente começa a tentar aplicar primeiro, né? Depende da sua personalidade, é claro, mas às vezes a gente começa com a técnica do convencimento, né? Aliás, o desespero do convencimento. A gente fica tão angustiado de trabalhar tão forte em cima disso tudo que a gente acredita, e aí aquelas pessoas que são tão importantes pra gente, a gente vê indo para um outro caminho, a gente fica meio desesperado. Primeiro, com medo do que vai acontecer, né? Porque, poxa, se eu tô indo por esse caminho e a pessoa que eu amo tá indo por outro, como que eu faço para agarrar aquela pessoa? Como que eu faço para convencer ela que o meu jeito é o jeito certo? Ou então a gente simplesmente observa as pessoas tomando decisões que não seriam as mesmas decisões que nós tomaríamos, né? E a gente fica se perguntando o que vai acontecer dessa relação. Eu não quero me afastar dessa pessoa. Quem assiste os meus vídeos da Gisela Valim, do Arli Cravo, querido Arli Cravo, né? Que traz pra gente essa noção de distância saudável, do quanto é importante a gente manter os convívios, né, num tempo e numa distância que é
importante para nós, que torna a relação digna, que torna a relação saudável, mas a gente precisa tomar cuidado como que a gente aplica isso na prática, né? O conceito do Arli é perfeito, eu acredito 1000% nisso e tento aplicar na minha vida, mas às vezes na hora que a gente está lá na prática, a gente fica com dificuldade. Então, peraí, se eu escolhi esse caminho e estou feliz com isso, mas meu companheiro, minha companheira, meus pais, meus filhos, meus amigos estão indo por um lado diferente, significa que eu preciso aplicar essa distância saudável e me afastar completamente deles? Não, meus queridos, é claro que não. Mas o que a gente precisa entender é que esse poder de convencimento que a gente acaba tendo, que não é maldade nossa, é claro que não, a gente quer tão desesperadamente ver o bem das pessoas que a gente ama, que às vezes a gente acaba perdendo a mão da coisa toda, né? Então a gente precisa entender. Não é que você escolher um caminho diferente do outro que vocês estão indo para lados diferentes. Eita, Adriana, o que você fumou hoje que tá tudo muito esquisito? Meus queridos, quando o Arli fala de distância saudável, tem a ver com a distância física, é claro, mas tem muito a ver também com a distância em outros aspectos, em outros sentidos do viver. A gente pode trabalhar a distância emocional, a gente pode trabalhar a distância mental e principalmente a distância do ego. Aquela coisa que a gente está falando aqui hoje de, poxa, eu sei que esse caminho é o certo, mas lembra de todas as vezes que a gente conversou sobre certo e errado. Qual que é o seu certo? Não necessariamente é o certo do outro. E quando eu falo que se a gente escolhe caminhos diferentes, não significa que a gente está indo para lados opostos, por exemplo, coisas que a gente já conversou aqui também. Você acredita na espiritualidade, no autoconhecimento, em terapias alternativas, em retiros espirituais, isso te faz muito bem. Se você está bem fazendo essas coisas, maravilhoso. Vamos supor que seus pais, seus filhos, companheiro, companheira, eles não gostam desse tipo de assunto. Meu querido, minha querida, isso não significa absolutamente nada de ruim na relação de vocês. Claro, a não ser que realmente seja uma relação indigna, uma relação onde as pessoas não estão se entendendo, não estão se respeitando, aí é óbvio que isso precisa de um cuidado especial. Mas eu tô falando aqui de quando a gente fica com medo gratuito, de quando a gente acredita de uma forma equivocada que o outro só vai estar ao nosso lado se ele pensar do mesmo jeito que a gente, se ele gostar das mesmas coisas que a gente gosta, o que não é verdade. Qual que é a importância das relações? Primeiro, a gente conviver, né, com trocas afins, com pessoas que a gente ama, mas acima de tudo, é importante para a nossa evolução. Se a gente só convive com pessoas que pensam igualzinho a gente não vai evoluir nada. Então, é desafiador, sim, conviver com as diferenças, mas é daí que nasce a riqueza, é daí que nasce toda a prosperidade da nossa evolução. Então, meus queridos, vamos tentar observar isso de uma forma mais imparcial, de uma forma mais neutra, de uma forma mais calma. Quando o outro faz escolhas diferentes, não significa que estamos indo para caminhos diferentes. Você vai para o caminho do quê? Da sua felicidade, da sua essência, de estar conectado com aquilo que vale a pena para você. E você faz isso nesses assuntos, nesses temas, nesses locais que fazem sentido para sua afinidade. Agora, essas outras pessoas que você ama, eles podem atingir o mesmo objetivo com assuntos completamente diferentes. Às vezes o seu filho vai lá para a balada, dança a noite inteira com os amigos e volta o quê? Volta feliz da vida. Não, ele não foi para uma igreja, não, ele não foi para um templo budista, mas ele foi se divertir com os amigos, ele foi brincar, conversar, colocar a energia dele numa frequência elevadíssima. Por quê? Porque ele estava feliz. Então, meus queridos, a gente precisa parar de acreditar que a gente só vai atingir a luminosidade e todo o amor incondicional desse mundo se a gente focar apenas nesses assuntos que, claro, a gente aborda aqui na Família Hoje Eu Me Sinto, porque a gente adora falar disso. Mas não significa que quando você tá numa festona com as suas amigas, falando um monte de porcaria, você também não tá atingindo a mesma frequência do que quando você tá meditando. Não significa que, por exemplo, sei lá, seu namorado foi no boteco com os amigos jogar conversa fora. Não significa de forma alguma que ele está fazendo alguma coisa errada. Ao contrário, ele está lá vivendo um momento individual, felizão da vida, curtindo
Ou então, sei lá, foi jogar bola, foi visitar a mãe dele, né? Aí a gente faz as brincadeiras da sogra que a gente tanto gosta. Então você se poupou de visitar a sogra e ainda foi lá, deixou o maridão ou sei lá quem foi lá visitar a mãe e você ficou em paz fazendo as suas coisas quietinha. Então, meus queridos e minhas queridas, a reflexão de hoje, eu gostaria muito que a gente pensasse nisso com carinho, com um pouquinho de desapego, e eu sei, é complexo, muitas vezes é difícil, mas aqui é só um convite, tá? Você não precisa mudar de um dia para o outro, você não precisa nem acreditar no que eu tô te falando, é só um convite para você sentir no seu coração se as suas relações não podem ficar muito mais leves, se você tirar de si esse peso de eu tenho que ensinar o outro, eu tenho que corrigir o outro, eu tenho que acertar as escolhas do outro. Claro, existem escolhas que a gente percebe que o outro está se prejudicando, mas aí é um outro nível, é um outro patamar, não entra no assunto que a gente está discutindo hoje. E ainda assim, é a escolha do outro, é a vida do outro. O máximo que a gente pode fazer é orações, envio de luz, de amor e cuidar da gente, porque é impossível convencer o outro de fazer aquilo que ele não quer. Por mais que você queira, a gente não tem esse poder. E para te ajudar, tem o floral Vervaine. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como todas as outras informações que eu sempre deixo para vocês. O floral Vervaine é a essência que cuida dessa nossa necessidade, esse nosso desespero de ver o outro tomando outras decisões e querer convencer o outro que ele está errado. Nós não temos esse poder. Se a gente não tem esse poder, de que adianta você criar angústia, ansiedade, desespero de perceber que você não está conseguindo? É você quem precisa se acalmar, é você quem precisa compreender que o seu caminho, a sua escolha é perfeita para você. E se você se ocupar apenas disso e deixar observar o outro um pouquinho à distância, fazendo a mesma coisa através de outros assuntos, de outras atividades, você vai perceber que vocês estão paralelos, no mesmo caminho, no mesmo direcionamento, que é o caminho do amor, o caminho de cada um buscando a própria felicidade. E não é porque você está buscando a sua felicidade através de um tema e ele ou ela através de outro tema, não significa que vocês estão indo para lados opostos, ao contrário, é graças à realização pessoal individual de cada um que vocês dois vão vibrar na mesma frequência. Não é a frequência não é o assunto, a frequência é o sentir. Se as duas pessoas estão felizes, ou se a família inteira, se todos os colegas de trabalho estão felizes, meu Deus do céu, é isso que importa. Tanto faz como que a pessoa vai atingir essa frequência. O importante é que ela faça de acordo com o que vibra no coração dela. Imagina só, se a gente ficou brigando as pessoas a gostar só do que a gente gosta, elas vão atingir a frequência da felicidade? Não. Se elas não gostam dos temas que a gente gosta, com certeza não. E mesma coisa vice-versa. Se imagina sendo obrigado a fazer coisas que você detesta. Você vai atingir a felicidade assim? Não, né? Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês sentem no coração que por um acaso vocês possam estar criando aí esse excesso de preocupação e ansiedade, querendo ajudar demais as pessoas por acreditar que a escolha dela é errada, toma o floral Vervaine. 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, por pelo menos 30 dias, você vai sentir uma paz tão grande no coração e vai ficar muito mais fácil perceber que as suas escolhas são lindas e as escolhas do outro são lindas também. Isso não afasta. Como eu disse no começo, claro, desde que haja dignidade e respeito nas relações, mas se simplesmente são escolhas diferentes para o bem de todos, vocês estão juntos nesse caminhar. E o Floral Vervaine vai te convencer disso, mas te convencer no bom sentido, te trazendo paz, te mostrando que a sua essência já sabe. Combinado? Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Se vocês têm aí opiniões, experiências, tudo sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários que, como vocês bem sabem e como vocês bem reparam, né, nos comentários dos outros vídeos, a nossa troca é muito rica e a gente aprende muito juntos. Então é isso, eu fico esperando vocês nos próximos vídeos. Lembrando, se você quer participar da lição de casa da semana, que é por e-mail,
É só entrar no site hojeeumesinto.com, cadastrar o seu e-mail lá e automaticamente toda segunda-feira você recebe os vídeos e as liçõezinhas. Combinado? Então é isso, meus queridos. Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão precisando se liberar aí dessa dor, do convencimento, do desespero e do medo de perder essas relações tão importantes. E se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Um beijo enorme e até a próxima!